Olá pessoal, eu sou o professor Flávio da Universidade Federal de Santa Maria e essa é o Departamento de Filosofia. Essa é uma aula que estou gravando para a disciplina de Metafísica, para o Bacharelado em Filosofia, em que nós vamos discutir a teoria da substância de Aristóteles, tal como ela é apresentada pela professora Suzanne Manzon no artigo A Primeira Doutrina da Substância, a Substância segundo Aristóteles. Esse artigo está numa coletânea que foi organizada pelo professor Marcos Ingemann, chamada Sobre a Metafísica de Aristóteles. Então, como eu mencionei na aula passada, vocês estão lembrados, o Aristóteles reconheceu um âmbito de investigação especial que não poderia ser, digamos assim, examinado por nenhuma ciência particular. As ciências particulares, elas examinam, de acordo com a formulação de Aristóteles, regiões determinadas daquilo que existe, do ser, né? Como, por exemplo, a biologia, que examina os seres enquanto eles são dotados de vida, a física, que examina os seres na medida em que eles são dotados de movimento, a química, enquanto eles são matéria e compostos, né, de determinados elementos, mas ele notou que não existia nenhuma ciência que examinasse o ser enquanto ser, né, examinasse ele não enquanto vivo, não enquanto dotado de movimento, mas como simplesmente ser, né? E essa concepção, então, da ontologia como uma ciência do ser enquanto ser, levou Aristóteles, ela foi apresentada, né, por ele através um dos direcionamentos fundamentais, né, que é conhecido até hoje, né, e foi de fato um núcleo da teoria, digamos assim, da ontologia aristotélica, foi uma teoria da substância. Então a gente vai estudar hoje como entender essa teoria da substância proposta por Aristóteles. A substância é aqui concebida, né, como uma noção metafísica, e a gente precisa reconstruir, então, uma tarefa que eu vou assumir hoje, né? Eu apresentei ali na forma de 2 objetivos, né, que é apresentar a doutrina da substância de Aristóteles, tal como ela foi discutida pela Suzanne Manzon, mas também caracterizar essa doutrina nos seus pontos fundamentais, né, que são, como vocês leram no texto, né, são 3 pontos centrais, que dão origem ao que a Suzanne Manzon chamou de um conceito unitário de substância, né? A substância, as 3 notas fundamentais do conceito, né? A substância como sujeito de atribuição, a substância como um ser, a fórmula que o Aristóteles usa, né? Como um ser separado e determinado, né? E também como essência, ousia, uma quididade, essas 3 notas, né, fundamentais, elas não são 3 abordagens, digamos assim, distintas, mas elas são como 3 formas, 3 maneiras, né, digamos assim, de dizer a substância, de caracterizar a substância, que foi algo que o Aristóteles procurou nas suas obras fundamentais, né, que tratam desse tema. Principalmente a metafísica, e ela vai se valer também, né, dos segundos analíticos, né? Então, vocês, só para recordar, né, vocês estão lembrados, ela diz que a substância aristotélica é um ser subsistente, determinado, e ao mesmo tempo é o substrato das modalidades de ser não substanciais dos acidentes. Então essa é assim, a ideia unitária, e o que nós vamos fazer na aula de hoje, então, é tentar desvendar como que o Aristóteles chegou a esses 3 componentes fundamentais, né, definir ela como um ser subsistente, determinado, e uma base, digamos assim, metafísica, um substrato, a partir do qual se dá suporte, né, às outras modalidades do ser, como
os predicados, né, as diferentes categorias pelas quais o ser é dito ou descrito, né? Tá bem? Então, esse é o nosso percurso, né, fundamental. É tentar trazer esses 3 pontos centrais, que são o núcleo do artigo, né? Torná-los inteligíveis, torná-los transparentes. Ela começa o artigo aqui, eu queria fazer uma nota etimológica antes de seguir em frente. Ela começa dizendo que a expressão, né, portuguesa, ela provavelmente escreveu em francês, mas a expressão portuguesa substância chegou até nós hoje através do termo medieval, latino, portanto, né, substância, que por sua vez era uma tradução do termo grego ousia. E ela nota que o termo, a tradução literal de ousia, que é um substantivo abstrato, né, na língua grega, deveria ser essência e não substância. Mas o que hoje, né, o termo, né, substância, que nós conhecemos hoje, portanto, ele veio com essa uma certa ambiguidade, um certo equívoco, né, em relação à forma apropriada de designação, né, que é ousia, né, não diz tanto substância. Vocês vão ver depois que o Aristóteles usou, na verdade, várias fórmulas diferentes para designar essa entidade aqui, que para nós, né, a gente pode chamar assim de uma entidade metafísica chamada substância, que seria uma das expressões, né, mais fundamentais do ser, né, do que é. Portanto, de qualquer modo, né, na descrição que se vai fazer, um dos núcleos fundamentais é tentar percorrer essa noção de ousia, né, que o Aristóteles utilizou para designar a substância. E ela inicia, então, o artigo chamando a atenção para diferentes acepções, diferentes tratamentos, né, que foi de onde o Aristóteles iniciou, assim, a sua apresentação primeira, né, mais fundamental, de uma teoria da substância definida, com sentido próprio, né, que era algo que não estava elaborado, digamos assim, né, na história do pensamento filosófico grego antigo. O Aristóteles foi, então, nesse sentido, o primeiro filósofo a ter apresentado uma teoria propriamente dita, né, da noção de substância. E ela chama a atenção para esse ponto, né, contrastando o que o Aristóteles, a elaboração, digamos assim, do Aristóteles em relação a Platão. Ela diz que na filosofia platônica a ousia, né, não tem um sentido, um conteúdo definido, ela significa várias coisas. Ela pode significar a realidade, pode significar a existência, pode significar a essência, o que é uma coisa determinada, pode significar, como na oposição entre a teoria do mundo sensível, né, o mundo inteligível, ela pode designar a realidade ousia, pode ser também a realidade verdadeira, que se opõe às coisas mutáveis, né, ao fluxo. Ela pode ser o ser em oposição ao vir-a-ser, ela pode ser também a totalidade, é o ser, né, digo assim, num sentido amplo, ou também pode significar um elemento da realidade. Então, ousia é um conceito muito vago, né, que, como vocês podem ver, tem várias direções e algumas são contraditórias, assim, conflitam, né, entre si, não tem uma teoria harmônica, digamos assim, né, no pensamento platônico da ousia. E elas atribuem, né, como ela diz aqui em termos gerais, a ousia é sempre o ser, né, no caso do Platão, mas com algumas nuances especiais, conforme seja encarada ou como natureza, ou como existente, ou como um conjunto, ou como parte constitutiva daquilo que é, ou como realidade estável. Então, Aristóteles toma, digamos assim, do pensamento platônico essa ideia fundamental da substância como sendo algo relativo ao ser, mas não, né, nessa
indefinição, digamos assim, né, que está presente na filosofia do Platão, que uma hora ela pode ser aquilo que existe, outra hora pode ser uma parte daquilo que existe, outra hora pode ser o mundo das ideias, estável em oposição ao mundo físico, né? Então, o Aristóteles procura formular uma doutrina da ousia que é definida, né, não como um componente ou algo que se confunde com as demais regiões, com os demais domínios do ser, né? Ela não é assim o mundo estável em oposição ao mundo mutável, ela não é uma parte do ser, né? A ousia é um registro específico, como ela diz ali, é um gênero do ser, o primeiro e mais importante de todos. Então, para o Aristóteles, ela já nasce com esse sentido definido, né? A ousia é a realidade verdadeira, né? No sentido forte daquilo que é verdadeiramente o real. A ousia ela é uma categoria específica de coisas, né? Distinta no seio do próprio real. Então, ela não se confunde com os demais sentidos, digamos assim, de realidade. Ela diz, então, né, nesse contexto que a noção nasceu, né, nesse sentido preciso com Aristóteles, é nele que nós encontramos a primeira tentativa de definição, né, da substância. Ele define, né, então ele separa nos seres aquilo que é a substância daquilo que não é, por meio de uma definição que fixa os caracteres próprios dela, né? Então essa como eu mencionei para vocês, né, Aristóteles foi o primeiro filósofo a reconhecer um domínio, digamos assim, particular de investigação, de uma ciência, né, do ser enquanto ser. E ele também aqui, né, como a Suzane Manzon está dizendo, ele também reconhece, ou formula, né, melhor dizendo, uma concepção mais fundamental do ser, que é a teoria da substância. E essa substância, então, ela é definida, né, por ele como uma entidade, digamos assim, específica, distinta, né, dos demais aspectos em que a realidade né, ou pode ser. E ele deu o nome, então, de substância a esse modo, né, especial, digamos assim, né, que não se confunde com os demais em relação a tudo aquilo que existe. Nós podemos, então, iniciar lembrando aqui que a substância, ela inicia, então, dizendo que o projeto de Aristóteles, né, na ciência do ser enquanto ser, oferecer uma doutrina da substância, e a substância aparece, assim, em termos mais gerais, né, em termos de definição, como um princípio de unificação, né? Ela é a natureza única a qual se reportam todos os modos do ser. O que isso quer sugerir, então? Ela está dizendo que na realidade, né, se vocês pensarem naquele modelo que eu apresentei em aula, né, dos diferentes âmbitos do ser, e das diferentes formas, né, de dizer o ser, né, dizer a realidade, existe uma forma primitiva, que ela chama de um princípio de unificação, uma natureza única, a qual todos os demais modos de ser, em última instância, se reportam, né? Então, se vocês tomarem aqui essa ideia, né, da substância como uma entidade separada, uma entidade que não se confunde, né, com os demais modos do ser. O que a gente vai ter, então, como resultado é a ideia de que a substância ela é uma das formas, digamos assim, né, mais fundamentais pelas quais se diz o ser, né, se diz a realidade. Então, essa aqui é uma citação do Aristóteles. Ele diz: o ser se diz de várias maneiras, mas é com relação a um único termo, a uma única natureza, e não de maneira equívoca, né?
Então, nós temos inúmeras maneiras de descrever a realidade, mas todas elas, em última instância, remetem ou se reportam, né, à substância. Né? Essa citação continua com ele dizendo, então, tais coisas são ditas seres porque são substâncias, tais outras porque são afecções da substância, tais outras porque são encaminhamento em direção à substância, e tais outras porque são causas eficientes ou generatrizes, seja de uma substância, seja daquilo que é denominado com relação a uma substância. A teoria do ser, então, aparece aqui, né, sempre relativa à substância. A substância é, portanto, aqui, nesse sentido mais fundamental, né, que não é ainda qualificado, que ela não é ainda nenhuma das os três componentes do que eu chamei da teoria unitária, né, da substância, que é como sujeito de atribuição, como algo determinado e separado, e nem como uma essência, né? No sentido mais geral, então, vocês podem ver aqui, assim que a Suzane apresenta, a substância é o ser no sentido primeiro e fundamental, porque, em última instância, todo o nosso discurso, digamos assim, todos os juízos que nós somos capazes de formular para dizer algo, o mundo, né, na realidade, em última instância, ele vai fazer referência à noção de substância. Isso já está um pouco obscuro, mas já vai ficar claro, porque se vocês tomarem essa ideia aqui de que o ser se diz de várias maneiras, né, vocês vão logo perceber que é o primeiro caminho, né, que o Aristóteles vai adotar para formular a ideia e tornar mais clara essa ideia de substância é através daquilo que se convencionou chamar, né, na história da filosofia antiga, dos diferentes sentidos do ser, né, das acepções do ser. E é aqui então que vai ficar claro uma das primeiras notas fundamentais disso que eu chamei da teoria unitária, que é a ideia da substância como um sujeito de atribuição. Então, o ponto aqui, né, para vocês conseguirem compreender essa teoria, né, da substância como um sujeito de atribuição, é pensar em termos linguísticos, em termos da estrutura, ou lógico-linguísticos, em termos da estrutura de juízo, como, por exemplo, Sócrates é homem, Sócrates é músico. Quando vocês observarem esse tipo de formulação, então a Suzane chama a atenção que existem 4 componentes fundamentais. O primeiro é que nós reconhecemos que o ser, nessa acepção, está sendo caracterizado como acidente. Nesse caso aqui, né, o acidente é esse componente aqui, né, é músico. Deixa eu só marcar aqui para vocês verem. Então, aqui, né, quando eu digo, né, que o homem é músico, eu estou dizendo algo que não é um predicado, digamos assim, essencial, né, do homem ele ser músico. Ele pode ser professor, pode ser pedreiro, né, pode ser uma série de outras coisas. Então, mas é um sentido, é uma acepção do ser, né, que o ser é algo que admite diferentes predicamentos, diferentes categorizações, né? Eu posso ser nesse momento como músico, num outro momento como outra coisa. Um segundo sentido importante é que o ser ele pode ser tomado como que um objeto é em si, como tendo uma determinada natureza, né? Então vocês podem pensar aqui do Sócrates, né? O Sócrates ele é acidentalmente um músico, mas ele é fundamentalmente, em si, ele é um ser humano. Então ele possui uma natureza, né, determinada como ele é homem, né, digamos assim, é parte dos humanos. E isso não é algo que faz parte da essência dele, não pode se modificar. Enquanto que ele ser músico, ser pedreiro, ser sapateiro, ser filósofo, são coisas que não pertencem, digamos assim, essencialmente a ele. E tem mais 2 sentidos também do ser, como verdadeiro e como potência ou ato, que
ela menciona ali, mas ela vai examinar, então, vai procurar, ela sugere, não, afirma, na verdade, isso, né, que o sentido fundamental é o sentido fundamental para compreender, né, a teoria da substância é o sentido é o segundo sentido aqui, né, como substância, o ser, né, como um objeto, como aquilo que um objeto é em si. Então, é daqui que vai nascer a ideia da substância como sujeito de atribuição. Um sujeito fundamental, né, primeiro, digamos assim, de atribuição. A partir dessa investigação, portanto, das diferentes acepções do ser, que o Aristóteles obtém o primeiro sentido, da primeira nota fundamental, digamos assim, da noção de substância. Então, se vocês pensarem aqui, detalhando, né, um pouquinho mais o ser segundo as formas ou figuras da predicação, né, nós podemos predicar, por exemplo, de Sócrates, uma certa qualidade dele sendo branco, o Sócrates como tendo uma certa altura, o Sócrates como tendo uma certa relação, ele é filho de Sofronisco, ou o Sócrates como estando numa determinada posição, situação como o Sócrates se encontra, né, ou está em Atenas. E esses predicados todos aqui, branco, tantos metros, filho, em Atenas, todos eles são acidentes, né? Os predicados, eles representam modos de ser distintos, porque o Sócrates pode estar em Atenas, mas pode estar em Santa Maria, não sei se ele vivesse por aqui, né? Ele pode ser filho do Flávio, né? E não filho do pai dele. Tudo isso é contingente, digamos assim, né? Poderia não ser parte, digamos assim, dele. Poderia não ser não fazer parte do ser dele, né? E fazer parte de outros seres também, né? Outras pessoas podem ter essas modificações. Eu posso também estar em Atenas. Eu posso também ser filho, né? Não é essencial a Sócrates que essa relação a Sofronisco, né? Não é essencial que essa relação se dê apenas com ele. Ela pode se dar com outra pessoa. O Sofronisco pode ter outros filhos. Então, aqui no lugar do Sócrates apareceria outra pessoa, Flávia, filho de Sofronisco. Portanto, se vocês observarem aqui, todos esses predicados que aparecem, eles não são modos, né, de ser fundamentais, digamos assim, essenciais para o Sócrates. Eles são modos de ser acidentais, né? Eles poderiam ser de outro modo, né? Não é fundamental para Sócrates, né, que ele tenha essas propriedades aqui, ele pode ter outras propriedades distintas. Mas isso não acontece com relação à substância, com Sócrates ser um homem, né? Sócrates não poderia continuar, né, digamos assim, sendo Sócrates se ele não fosse um ser humano, né? Ele não pode ser deixar de ter, digamos assim, sem deixar de ser quem ele é, se ele perdesse essa propriedade fundamental de ser homem, né? Se ele fosse Sócrates um cachorro, digamos, né? Ele não seria mais a mesma entidade, o mesmo ser que ele é. Portanto, se vocês observarem aqui esses vários predicados, né? O Aristóteles diz que tem alguns predicados que eles são acidentes, né? Acidentais, mas tem alguns predicados, como no caso Sócrates é homem, que é substancial, é algo que remete, né, do qual esses predicados demais aqui, todos eles dependem. Então essa é a primeira ideia que a Suzanne chama de a definição comum de substância, né? Que é a ideia de que a substância é o que não se diz de outro sujeito, mas ao qual se referem todos os predicados, né? Eu não posso dizer de Sócrates que ele é não homem, né, por exemplo. Né? Se eu dissesse isso, a substância, a humanidade aqui que está no exemplo ali é a substância, se eu não predicar ela de Sócrates, eu vou deixar de falar dele, né, como sendo aquilo que ele é. Então, todos os demais, né, predicados fazem referência à substância, mas a substância em si não pode ser dividida, digamos assim, né, com outros seres.
Ela é, portanto, nesse sentido, o sujeito último, capaz de receber atributos, mas que não pode se afirmar de outro, né? Eu não posso dizer simplesmente de Sócrates, né, que ele é não homem, né? Porque daí ele perde o seu componente, né, substancial. Nesse sentido, então, no primeiro sentido mais fundamental, dizer que a substância é um sujeito de atribuição, né, significa dizer que ela se distingue dos acidentes porque ela não pode ser atribuída a um outro sujeito. Né? Eu não posso atribuir ao Sócrates, né, animalidade, por exemplo, que ele deixaria de ser a substância que ele é, que é um ser humano. Eu só posso predicar dele brancura, ser músico, isso pode variar, né, porque eles são acidentes, mas a substância ela não tem, ela é o sujeito, né, assim, o princípio, né, fundamental de predicação que dá suporte, portanto, os demais acidentes ou predicados que eu venho atribuir a ele. Ela é, né, o que não se diz de outro sujeito, mas ao qual se referem todos os predicados. Então, uma forma de apresentar isso, ela diz que a explicação se encontra na teoria lógica do Aristóteles e está bem apresentada nos Segundos Analíticos, né, onde ela formula, a partir dessa leitura dos Segundos Analíticos, uma distinção entre atribuição em sentido próprio e atribuição em sentido não próprio, né, ou impróprio. Né? Então, aqui essa é uma citação dela, ela diz que a cadeia de proposições, onde cada predicado é sujeito da proposição seguinte, detém-se necessariamente, porque de um lado desemboca assim, um sujeito último, não pode ser mais predicado, e do outro chega-se a um predicado último que não é sujeito de nenhum atributo. Então, quando eu estou fazendo, né, assim, uma série de alegações, em algum momento se chega, né, num sujeito último que não é mais um predicado, né, como, por exemplo, Sócrates é homem. Eu posso dizer, se eu for fazendo uma descrição de Sócrates, eu posso apresentar uma série de predicados, mas num determinado momento eu vou dizer que Sócrates, além desses predicados todos, ele é também um homem. E esse predicado último não é sujeito de nenhum atributo, né? Ele é a humanidade de Sócrates é o que permite a ele ser músico, ser filósofo, ser filho do Sofronisco e etc. Né? Então, o predicado último aqui, nesse caso, a humanidade, ele é a substância. Né? A substância pode ser entendida assim, né? Então, como sujeito último de atribuição. Eu não tenho como, sem deixar, né, do sujeito ser o que ele é, o Sócrates, né? Eu não tenho como fazer nenhuma outra descrição, nenhuma outra caracterização dele. Espera aí que eu pulei aqui. Então, por exemplo, ela diz, ilustrando, né, essa tese, eu posso dizer, por exemplo, essa coisa branca é um homem, e essa é uma atribuição em sentido impróprio, porque o predicado não é referido, essa coisa, né, não é referido ao substrato natural, que seria o homem. Né? O homem é a formulação, né, em sentido próprio seria essa segunda aqui, esse homem é branco. Né? Aqui o que eu quero dizer é que o predicado é referido ao seu substrato natural e que constitui, portanto, uma ciência, porque ela captura, digamos assim, né, o sentido mais fundamental que é necessário, né, e não contingente. Então, a teoria aqui da substância como sujeito de atribuição, o sujeito último de atribuição, ela permite-se pensar a ideia de que esse sujeito último, né, ele é um atributo em sentido próprio, porque ele não, ele funciona, digamos assim, como um substrato, né? Eu não posso, vocês podem dizer assim, essa coisa branca é um homem, como se a coisa branca tivesse uma existência independente, né? Mas ela não tem uma existência independente, ela depende do homem, né? O substrato dela aqui aparece mais claramente na segunda formulação, porque ela depende da humanidade, né? Digamos assim, para existir. Embora se possa também falar, né, da brancura como uma existência em si, ela nunca é... ela tem
um componente essencial do branco, digamos assim, que seja a brancura, ela nunca pode ser pensada, né, sem uma substância a qual ela depende, né, e que ela é inerente. Então, essa caracterização que a Suzanne Manzon faz da substância em sentido próprio, ela ajuda a gente a entender melhor como que a substância se vincula com seus acidentes, né? Ela pode ser, eu posso pensar, então, a distinção de substância e acidente como reportando o predicado ao substrato, e o predicado pode exprimir ou bem o que é o substrato, que ela diz que é o TST, que significa a substância, significa que o sujeito ao qual o predicado é atribuído é por essência o predicado, como por exemplo o Sócrates é homem. Então, homem aqui é o substrato, né? Portanto, porque ele significa a substância, ele significa é um predicado por essência, né? É um predicado em sentido próprio, não é um predicado derivado, dependente, né, de um outro substrato que dá suporte a ele. Ou eu posso pensar também como a substância como uma determinação que lhe advém, né? E nesse caso, eu vou pensar nos termos de uma das categorias, como quantidade, qualidade, relação. Só que essas categorias, elas são ditas sempre de algo diferente delas mesmas, o qual não é essencialmente um atributo, mas um acidente. Então, eu posso pensar como Sócrates é branco é um acidente de Sócrates, pois Sócrates é, por essência, um homem. Não sei se ficou claro aqui a minha explicação, ela ficou um pouco confusa, mas a ideia aqui fundamental é que eu posso usar Sócrates é homem como um predicado, como uma categoria. Só que essa é uma categoria no sentido fundamental, porque ela funciona como substrato. Agora, se eu usar nesse sentido acidental Sócrates é branco, nos dois casos eu estou fazendo referência à substância. No primeiro, porque é homem, é a substância, é a essência, né? Um predicado essencial, digamos assim. Portanto, é substância. E no segundo caso, é branco. Eu estou chamando a atenção aqui por um acidente, e como é acidente, sempre tem uma essência que é aquela a quem advém a quem adequadamente se reporta esse predicado que é a substância. Tá bem? Então, se vocês pensarem aqui, essas formulações são um pouco equívocas, mas o que ela está dizendo e está chamando a atenção é que nos dois casos eu tenho, de algum modo, as formulações fazem referência, elas reportam a um algo que não é um sujeito, né, digamos assim, de atribuição, ou porque ele é essencial, ou porque ele é acidental. Mas nos dois casos a substância está presente, ou porque a substância ou porque o predicado é essencial, ou porque o predicado é acidental. Quando ele for acidental, ele faz referência à substância como aquilo que subjaz ao acidente, né, ou dá suporte ao acidente. E quando ele é essencial, significa aquilo que o próprio sujeito é o TST, é o que algo é, né, em oposição aos acidentes, às categorias, né, que descrevem esse mesmo sujeito. Eu cito aqui só para ilustrar esse ponto, que é importante, então, para entender o primeiro sentido da primeira nota fundamental da noção de substância. Ela diz que não existe nada, por exemplo, que seja somente branco, sem mais. Isso está no contexto da explicação anterior. O branco deve ser reportado a um sujeito do qual ele não exprime a essência, mas somente uma qualidade que o afeta. Quem é que exprime a essência aqui, né? Quem exprime a essência o predicado é homem, né? Então o branco deve ser reportado a um sujeito, o sujeito aqui no caso é o Sócrates como um ser humano, e ele reporta a um sujeito do qual ele não exprime a essência, né? Porque a brancura não é essencial ao Sócrates, ele poderia ter outra cor, mas somente uma qualidade que o afeta. Em outras palavras, ou bem o predicado significa alguma coisa que é substrato,
como, por exemplo, é homem, a humanidade é um substrato, no qual a brancura é um substrato essencial, um predicado essencial, no qual a brancura é um predicado acidental. Ou seja, alguma coisa que se concebe sem que se deva fazer apelo a uma outra realidade do que ela mesma. Homem, por exemplo, né? O homem não precisa fazer referência a nada além dele para ser algo, um predicado, né, de Sócrates. Nesse caso, o predicado não pode ser reportado a um sujeito que significaria uma outra realidade. O sujeito é o próprio substrato significado pelo predicado. Isso implica que a atribuição do predicado ao sujeito é essencial. O atributo exprime aquilo que é o sujeito, né? Sócrates é homem. Tá claro? Então, a ideia aqui é que a substância, né, sempre que nós predicamos na teoria do juízo do Aristóteles, e ela está acompanhando aqui o que ele diz nos segundos analíticos, toda vez que nós predicamos, ou nós predicamos em sentido essencial, ou predicamos em sentido acidental. E nesses dois sentidos nós fazemos, digamos assim, referência à substância. Essencialmente, quando aquilo que nós dizemos não é referido a algo outro, a um sujeito independente, não se faz apelo a outra realidade daquela mesma, né? Ou no caso do acidente, quando, por exemplo, como o branco, em que eu estou sempre chamando a atenção, né? Aquilo que eu estou dizendo é reportado a um sujeito do qual ele não exprime a essência. Nesses dois sentidos, então, a substância, digamos assim, ela está escondida, né? Mas ela está presente ali como um sujeito de atribuição. Em outras palavras, então, o sujeito dizer que a substância é o sujeito último de atribuição não é dizer que ela é um indivíduo, aquele, Sócrates ou Calha, né? Porque ela não é um termo singular, né? Que recebe certos predicados. Dizer que algo é uma substância significa dizer que ela é uma realidade, uma primeira classe de predicados. Mas essa classe de predicado não é predicado nem sujeito e nem predicado, ela diz, né? Ela é o traço distintivo é que ela não pode ser afirmada no juízo de nenhum sujeito que representaria uma outra realidade que ela mesma, né? Não é, portanto, uma classe, digamos assim, gramatical, né? A substância não é uma classe gramatical, não é o Sócrates que ocupa a posição de sujeito numa determinada frase. A substância sempre vai ser pensada, né, como aquilo que representa uma realidade que ela não poderia ser afirmada, né, de nenhum sujeito que representaria uma outra realidade além daquela, né? Como, por exemplo, Sócrates é homem, né? De fato, a humanidade de Sócrates é a substância, digamos assim, de Sócrates, porque ela não pode ser predicada, né, de outro sujeito sem dele, né, não poderia ser predicada, retirada dele sem que se deixasse de falar dele mesmo. Então tem nesse primeiro sentido aqui tem duas maneiras de ler o que o Aristóteles está dizendo sobre a substância. Num primeiro sentido, a gente pode fazer uma leitura lógica. A substância é o sujeito último de atribuição, então ela tem esse componente, né, de pensar a partir da estrutura do juízo, dos termos do logos apofântico aqui, né, da atribuição. Sócrates é homem, né? E pensar essa atribuição como fazendo referência a um substrato que recebe as categorias ou que descreve essencialmente aquilo que o próprio que faz de algo, né, ser um substrato. Ou a gente pode pensá-la também em termos ontológicos. Nesse caso seria dizer que o sujeito não atribuível a um outro sujeito é uma coisa que subsiste de maneira independente, que é substrato de tudo o que se diz de outra coisa. Então, a humanidade aqui nesse caso é um substrato, né, que permite que eu fale em termos ontológicos, né? Em termos lógicos, ela ocupa um papel na estrutura do juízo. Em termos ontológicos, ela é uma estrutura, né, um substrato. Portanto, aqui tem uma conotação ontológica de dar suporte, né, aos predicados. Tá? Esse é o primeiro, então, sentido, que é da substância como sujeito de atribuição. Agora eu vou passar para o segundo sentido que ela descreve no artigo, que é um sentido composto. Aqui, então, ela usa duas formulações: substância como algo separado e também substância como algo determinado. Os termos aqui, o algo separado eu não sei bem a pronúncia, né, Coriston,
e algo determinado é tó de ti, né? A substância, então essas são duas novos termos, né, que o Aristóteles utiliza para descrever a substância. E então, mas não é uma outra teoria, né? Assim, é uma outra forma de dizer aquilo que ele já iniciou, né, falando com a expressão sujeito de atribuição. Então, ela diz que na metafísica, esse segundo sentido aparece em metafísica zeta e metafísica delta. Ele aparecem ali 4 sentidos, dos quais ela extrai 2 sentidos fundamentais. O primeiro é coriston, né, que é como algo separado, independente, digamos assim. O que pode, aqui tem a definição, né, de coriston é o que pode existir sem outra coisa, que está separado. A substância, então, além dela ser, digamos assim, aquilo que faz com que algo seja, né, que não poderia ser predicado de outro sujeito, ela também é algo que existe em separado, ela não depende, né, de outra coisa. Vocês pensarem, né, a brancura aqui naquele exemplo, né, a humanidade do Sócrates não depende da brancura, mas a brancura depende, né, ela não pode existir sem a humanidade, digamos assim, né. E também, seguindo ali, né, ela diz que isso é um pouco difícil assim de entender, porque a coriston pode dar origem à ideia de que a matéria seria esse sentido, né, de algo como uma substância separada, né? Mas ela diz que não pode ser a matéria, portanto ela exclui, né, a ideia de que a substância seja a matéria, porque a matéria não pode existir sem a forma, então a matéria não é algo que pode existir separadamente, independentemente. As categorias secundárias, os categoremas, né, os predicamentos do Aristóteles também não podem ser a substância nesse sentido, porque elas não são separáveis do seu sujeito de inerência, elas não existem sem ele. Ele também não pode ser a forma das coisas, porque a forma também não existe em separado, ela só é separada no pensamento. Portanto, ela diz que o coriston aqui, né, é algo em separado que deve ser algum composto de matéria e forma, mas não nenhuma dessas duas, dessas duas noções separadamente, né? E um outro sentido também da substância que aparece, uma outra fórmula que o Aristóteles utiliza é toti estin, dizer que a substância é algo determinado. Então aqui a ideia é que a substância denota a subsistência, a capacidade de existir só, ser tal coisa determinada e ter tal forma. Ela é, portanto, no sentido de coriston, ela é algo separado, que não depende dos demais. Então, a substância é o sujeito de atribuição, é aquele, digamos assim, que recebe os atributos. Ela é algo separado, porque ela não depende de nenhuma outra coisa, ela tem uma existência independente, né? Ela é separada da matéria, separada da forma, é separada dos acidentes, mas ao mesmo tempo ela é algo determinado, ela tem uma capacidade, assim, tem uma certa forma determinada de existir. Como é que se pode entender essa ideia, né? Ela diz que o aspecto aqui fundamental é que ela conota subsistência. Ela, digamos assim, nesse sentido, né, pensarem na humanidade do Sócrates e no fato do Sócrates ser branco, o que dá suporte, né, do que subsiste, digamos assim, o que não é independente, né, nesse caso, o que é independente, melhor dizendo, aqui nesse caso, e numa forma determinada é a humanidade dele, né? Então, ao mesmo tempo que ela funciona como substrato, ao mesmo tempo ela subsiste, digamos assim, né, por si só. Ela não tem relação, né, ela tem melhor dizendo aqui, deixa eu formular um pouco mais claramente a ideia, ela tem
uma existência definida, né? A humanidade de Sócrates é uma forma determinada como Sócrates está sendo num determinado momento. Então, esse estar sendo, que é uma das acepções do ser, dentre as várias acepções do ser, ele está sendo numa forma que é separada e que dá subsistência às demais e que ao mesmo tempo é determinada, ele está sendo, né, como humano, ela também representa, portanto, a substância. Tá? Aqui, então, a ideia seria no sentido em que a substância é determinação, ela é ter uma forma tal, né? No caso aqui é ser como ser homem, né? Tem uma forma em que o ser é, né, mais definida, né, que não se modifica, digamos assim, essa forma é, portanto, também substância. E o último componente a última fórmula que o Aristóteles utiliza para descrever a substância é o que ela chama de quididade ou essência, né, que é to tin en einai, no grego, né? Então aqui o que interessa nesse caso é como a substância, né, ela é também ao mesmo tempo essência ou quididade. Como um predicado pode significar a substância quando exprime a essência do sujeito ao qual é afirmado, as noções de substância e essência são noções ligadas, né? Lembrem que eu falei lá atrás que o homem, né, o Sócrates é homem, é um predicado. Ele significa a substância quando exprime a essência do sujeito, é homem, é essencial a Sócrates. Nesse sentido, então, a substância e a essência são ligadas. A primeira categoria é tiestin, o que Sócrates é, ele é homem, né? Só a substância pode ser o que é do seu sujeito, e a classe de predicados que significam a substância, então, podem ser chamados de essência. Então, existe um predicado, né, essencial, um tiestin, o que Sócrates é, o quid est aqui, né, o que ele é, né, desse sujeito. E isso é entendido, né, por Aristóteles como sendo essencial, né, a quididade do Sócrates. A essência é aquilo que uma coisa é ser tu, né, ela diz, isso não é ser músico porque não é por ti que és músico, né? Ser músico não é a tua quididade. Só a substância, né, possui uma quididade. Os predicados ou modos do ser possuem essência em sentido derivado. Né? Ser branco, ser músico, é ter uma essência, né? Ou a brancura, não sei, a musicidade de alguém, é um ser desse alguém, mas é um ser em sentido derivado. Um ser no sentido de quididade, um ser no sentido essencial, que ela chama, que é a substância, é ser por aquilo que algo é, né? No caso, aquilo que um ser humano, né? Seria a humanidade, né? Ela então que é a essência, digamos assim, desse ser. Uma forma, ela explica isso fazendo referência a Platão, né? Uma das formas de vocês entenderem aqui como Aristóteles chegou a formular essa teoria da substância numa crítica a Platão, né? Lembra que para Platão todos os animais, né, assim, o cavalo, né, na verdade os cavalos concretos, particulares, eles são uma instância, né, da ideia de cavalice, sei lá como é que se chama, como é que se chamaria a ideia, né, do cavalo, sei lá, de cavalidade, digamos. E cada um dos cavalos particulares aqui são casos, né, individuais, não sei, de uma ideia estável, abstrata, imutável, né, que é a ideia de cavalo. Agora, para o Aristóteles não faz sentido pensar que existe, a ideia é algo que existe independentemente dos casos particulares, né? Aqui o desenho não ajuda muito a compreender, mas a ideia fundamental é que não tem como pensar
a essência da crítica do Aristóteles ao Platão é que não tem como pensar a quididade, né, do cavalo, aquilo que o cavalo, a cavalice, digamos assim, independente, como uma estrutura separada dos cavalos particulares. Né? Então, o argumento aqui seria mais ou menos assim, né? Eu não vou falar de cavalos, mas falar de homem. O homem em si não pode ser a essência dos homens particulares, se não for imanente a eles. Né? Eu não posso pensar que a cavalice é a essência dos cavalos particulares se a cavalice não for, digamos assim, do mesmo gênero, não for imanente aos cavalos que existem, né? Se eu pensar que elas são duas coisas distintas, como Platão pensava, não faz sentido, né? Não tem como tu dizer que a essência de uma coisa é algo independente dessa mesma coisa. A essência do homem, né? A Suzanne Manzon diz, não pode ser algo diferente do homem. A quididade do homem é idêntica ao ser do homem, né? Como a quididade, a essência desse cavalo não pode ser algo diferente desses cavalos particulares. A essência, portanto, da substância é idêntica ao seu ser. Então, Aristóteles foi levado, né, a insistir nessa ideia da substância como quididade, em parte por uma crítica à teoria das ideias do Platão, pelo menos é assim que a Suzanne Manzon apresenta, e quando ele faz essa crítica, então ele chega a reconhecer, né, que a quididade é essencial, e ser essencial aqui significa que ela expressa, né, aquilo que o Ti Estin, né, o Toti, como ele diz aqui, né, o Totin Enai, onde é que está a formulação? Totin Enai, né, que é aquilo que algo é, o ser de algo, ela expressa isso porque, ao mesmo tempo, ela está vinculada ao próprio sujeito que está sendo descrito, não é algo independente, né? Então, a essência é a própria substância, né? Tem que ser algo fundamental, digamos assim, né? Não pode ser separado do próprio sujeito. A essência do branco, por exemplo, é a brancura, enquanto o ser branco é uma realidade distinta dessa qualidade e afetada por ela. Mas o ser branco, a brancura, é uma quididade, mas não é uma quididade absoluta, porque ela implica uma substância. Agora, isso ocorre porque não podemos falar das qualidades secundárias sem fazer referência a alguma outra coisa. E esse outro sujeito ao qual se reporta é a essência, né? É o predicado. A quididade, portanto, ela não só ela é algo imanente, digamos assim, ela é algo idêntico ao próprio ser, como ela é uma substância, ela é uma entidade, digamos assim, fundamental, porque, no fim das contas, essa propriedade da brancura, ela não é absoluta, ela é sempre relativa. E ela é sempre relativa no sentido que ela implica uma substância. Tem alguém que tem que ser branco, né? Como a gente viu lá no início, né, com a ideia do sujeito de atribuição. Então, aqui eu encerro os três conceitos, né, com uma citação dela. Ela diz que cada uma dessas notas, o ser como sujeito de atribuição, o ser separado e determinado, e o ser como essência ou quididade, pretende dizer o que é toda a substância, de modo que elas se imbricam uma nas outras. Todos esses componentes aí são, na verdade, diferentes, digamos assim, diferentes aspectos de uma mesma noção, de uma mesma ideia. Isso manifesta a unidade da doutrina aristotélica da substância. É sempre a mesma realidade que o filósofo apreende sobre o conceito de ousia, mas ele tenta exprimi-la de maneiras diferentes, insistindo sucessivamente sobre diferentes aspectos que ela apresenta. Tá bem? Então, é isso por hoje. Essa é um estímulo então, para vocês pensarem nas críticas que vocês podem fazer à teoria da substância. Ela, inclusive, no início do artigo, ela menciona críticas idealistas, né? Críticas materialistas. E vocês podem, a partir dessa, espero que eu tenha ajudado aqui, né, a partir da minha exposição, então procurar imaginar, né, como vocês poderiam criticar a doutrina da substância de Aristóteles. Tá bem? Um abraço, até o nosso próximo encontro.